Será que os óleos da Elseve entregam tudo isso que a internet tanto fala? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês tudo sobre cada um desses óleos e para que serve cada um e se realmente é tudo isso, esse hype todo que a internet anda falando por aí. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Pamela Nicole, apaixonada por autocuidado e aqui no canal eu sempre dou algumas dicas, tento trazer para você resenhas de uma pessoa real para te ajudar a escolher produtos bons que vão trazer um resultado bacana para você. E hoje eu vou falar sobre esses 3 óleos, que são os mais famosos da Elseve. Eu sempre vejo meninas no TikTok, aqui no YouTube, falando sobre eles, e eu vou dar a minha opinião sincera sobre cada um. E claro, eu vou ensinar, gente, para que cada óleo serve, porque cada um tem uma função diferente, tá? Não são todos para a mesma finalidade, então eu vou explicar para vocês certinho sobre cada um deles. Então vamos começar com esse aqui da Elseve, que é o ácido glicólico. Ele promete deixar os cabelos mais alinhados, sem frizz e com brilho intenso. Aqui fala que ele é um sérum prolongador de gloss. Aqui ele promete selar instantaneamente os fios, preenchendo as falhas da fibra capilar. Ele age na parte superficial do cabelo, deixando aquela aparência de gloss, aquela aparência mais brilhosa. Ele também promete proteger os fios contra futuras agressões. Ele é indicado para cabelos mais ressecados, cabelos porosos, sem brilho. Ele vai deixar uma ação prolongada de gloss, para deixar aquela aparência mais brilhosa nos fios, por 72 horas. É o que ele promete, né? E ele fala que tem filtro UV. Filtro UV não é a mesma coisa de proteção térmica, tá bom? Então, ele protege contra o sol, os raios do sol, mas não protege contra fontes de calor. Como ele não vem falando que tem proteção contra fontes de calor, eu vou dizer para vocês que ele não tem. Porque se tivesse, teria que estar bem explícito aqui que tem, e ele não tem isso. Então, ele não tem proteção de fontes de calor, é só proteção contra o sol. Então, gente, ele tem uma pegada mais, assim, hidratante, mais nutritiva para os fios. Vocês podem ver que a textura dele... Ui, cai tudo aqui. Vocês podem ver que a textura dele é mais aguada, escorre mais. É bem mais líquida, não uma pegada tão oleosa. Ele dá aquela acidificação mais superficial nos cabelos, tá? Dá aquele efeito de um acidificante para combater a porosidade. Ah, pessoal, esqueci de falar para vocês, tá? O cheirinho desse aqui é mais cítrico, um pouco floral, mas mais para cítrico. O segundo que eu vou mostrar para vocês é esse óleo da Elseve, o óleo extraordinário, que de longe é um dos meus preferidos. Ele promete nutrir instantaneamente os fios sem pesar. Ele deixa um brilho extraordinário e ele é um uso universal. Então não importa se seu cabelo tá poroso, seu cabelo tá liso ou cacheado, você pode usar ele, ele vai suprir conforme a proposta dele. Ele também não tem proteção térmica, tá? Então você não pode usar antes de fontes de calor. A proposta dele é que fonte de beleza para todos os tipos de cabelo, com uma textura incrível, com efeito condicionante e a alquimia única de 5 óleos de flores preciosas. É capaz de transformar a fibra para tornar sublime qualquer tipo de cabelo. Vocês podem ver, gente, que ele é mais oleoso, ó. Ele é uma pegada mais oleosa, mais brilhoso. Ó. Vai ter 5 tipos de óleos florais para poder selar ali o seu cabelo e dar essa reparação de pontas, né? Ele é uma pegada mais reparador de pontas. O cheiro dele é muito gostoso. O cheiro desse aqui tem uma pegada mais de óleo, mas é um cheiro bem gostoso, assim, um cheiro doce, mas não é tão doce, né? Aquele cheiro doce enjoativo. E tem esse daqui, o Liso dos Sonhos, que a proposta dele é deixar o seu cabelo mais liso durante uma semana. Ele é indicado para cabelos lisos e com frizz, mas como a proposta dele é um sérum leave-in para manter liso durante uma semana, se você faz uso de secador e chapinha, você também pode usar ele. Ele promete que vai deixar o cabelo com aparência lisa durante uma semana. Ele promete que vai alinhar e deixar saudável a aparência dos seus cabelos. 2 vezes mais liso, 15 vezes mais sedoso, 72 horas de controle de frizz, 92% menos danos futuros, sem a necessidade de retocar a chapinha durante uma semana. E a proteção térmica é de 230 graus. Ou seja, dos 3, esse aqui é o único que tem proteção térmica. Agora eu vou contar para vocês como eu testei cada um dos óleos, o resultado que dá e o que eu achei, tá? Eu vou começar, gente, com o glicólico. O glicólico, ele não serve como reparador de pontas. Ele não serve ali para você usar após finalização com fontes de calor. Eu testei e não recomendo, porque
ele tem uma pegada mais aguada, né? Uma pegada assim, mais tratamento. Então ele pode tirar a sua escova ou deixar ali com aparência não tão legal quanto a que você queria. Eu testei e meu cabelo ficou um pouco mais inchado, tá? Após a escova. Então eu não recomendo você usar ele como reparador de pontas. Como é que eu usei ele? Eu usei ele para finalizar o meu cabelo cacheado. Então eu usei um creme de pentear e coloquei ele para potencializar e deixar ele com a aparência de mais brilho, uma aparência mais gloss. Ele dá esse efeito? Dá, tá? Eu vou mostrar para vocês a foto de como ficou meu cabelo cacheado. Ele dá esse efeito sim de mais brilho, um efeito de o cabelo tá bem saudável, por causa que ele também ajuda a combater a porosidade. Ah, Pan, eu tenho cabelo liso, mas eu quero deixar ele seco natural. Vale a pena usar? Vale, porque ele vai deixar aquele aparência mais brilhosa, aparência mais saudável nos fios. Então, se você for usar ele com creme, ele é muito bom. Esse aqui da Elseve Óleo Extraordinário é o meu preferido, porque ele é muito versátil. Você consegue usar ele tanto com cremes, uma finalização ali mais molhadinha, tanto você usar após uma finalização de fonte de calor. Ele não tem proteção térmica, como eu falei para vocês, então ele não pode ser usado antes do secador. E como ele tem óleo, eu indico você usar após a escova. Gente, ele dá um resultado impecável no cabelo, tá? Eu amo usar ele. Esse aqui já é o meu terceiro ou quarto pote desse óleo aqui. E por ele ser versátil, para você conseguir usar ele tanto no cabelo ali natural, com finalização em creme, quanto após a escova, é muito bom, porque você já consegue usar ali ele para tudo, né? Eu gosto bastante porque ele dá um efeito de brilho nos fios, dá um efeito de reparador de pontas. Vou aproveitar aqui que eu tô de escova, vou usar ele aqui para mostrar para vocês, ó. O efeito que ele dá no cabelo, ó, você vai passando, ele não pesa, tá? Você não pode passar muito para não pesar, mas ele não pesa nos fios. E eu testei ele assim, gente, eu uso após escova. Também testei com cabelo cacheado e dá super certo. Quando eu quero combar, dá pra usar os dois. Eu já usei pra finalizar cacheado e deu muito certo. Ficou muito bonito os meus fios. Esse aqui tem uma pegada mais ali, finalizadora mesmo. Uma pegada ali pra selar tudo, deixar com brilho. Uma pegada mais reparador de pontas. E por último, pessoal, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre ele, mas eu vou explicar o porquê. Esse daqui é o Liso dos Sonhos, que é o novo lançamento. No caso, eu testei ele durante bastante tempo para poder vir fazer esse vídeo para vocês. E o que eu achei? Ele promete que vai deixar uma semana liso o cabelo, né? Ele é para cabelo liso, com frizz, mas se você for usar chapinha ou secador, você pode usar ele, porque ele ativa com fontes de calor. Então ele não vai ativar normal. Tipo, você vai passar e vai ativar como os outros, tá? Ele ativa com fonte de calor. Eu testei ele, pessoal, fazendo escova, tá? Porque se ele ativa com fonte de calor, pra mim, é melhor fazendo quando eu faço escova. Eu testei ele de duas formas. Normalmente, eu finalizo meu cabelo quando eu quero uma fonte de calor, eu finalizo só com secador. Normalmente, tá? É muito raro eu sei finalizar com chapinha, ou quando eu quero um babyliss. Porque essa tá sendo minha pegada agora, finalizar somente com secador. Mas eu finalizei ele tanto com secador quanto com chapinha. E eu falo pra vocês, tá? Se você finaliza só com secador, vai dar um efeito. E se você finaliza com chapinha, vai dar outro efeito. Porque realmente, se você passar chapinha, ele vai durar mais, a escova. Agora, uma coisa polêmica. Se você mora em lugar seco, como eu moro em Brasília, e é muito seco, gente. É muito seco. Aqui tem vários alertas que não tem umidade. Então, você vai ter um efeito muito bom, só o secador, tá? Você vai ver um efeito bacana, porque aqui não tem umidade. Você não vai ficar pegando um vento úmido na cara, você não vai ficar pegando muita chuva, que quase não chove, infelizmente. Mas enfim, agora se você vai para um lugar mais úmido, eu testei ele tanto no sul, que era um lugar úmido e com praia, quanto testei na praia, né? O que eu falo pra vocês? Gente, um lugar muito úmido, com chuva, você tem que passar a chapinha e mesmo assim, dependendo da textura dos seus fios, como no meu caso, os meus fios são cacheados, pode ser que ele não dure uma semana. No meu caso, não durou uma semana. Eu tive que lavar ali após o terceiro, quarto dia, porque o meu cabelo, ele incha, mesmo ele falando que ele serve pra isso, meu cabelo, sendo da textura mais cacheada, ele não aguentou uma semana. E se a textura do seu cabelo for mais cacheada, você tem que tomar ainda um pouco mais de cuidado, tanto para não pesar os fios, como também para selar ele bem com a chapinha ali. Pode ser que a textura dos seus cabelos, a forma como você finaliza os seus cabelos, seja diferente de como eu finalizo o meu, e dá um efeito maravilhoso. Então vale a pena você testar. Se você quer testar, vale a pena sim testar, tá? Até porque, gente, eu ainda uso ele. Eu gosto dele. Vocês podem ver, eu usei bastante, ó. Tá no finalzinho.
Então, quer dizer que eu gosto desse produto. Eu comprei ele para ir na umidade, mas na umidade eu vi que ele não tem esse desempenho todo. Só recapitulando para vocês agora. Esses 3 óleos, cada um tem uma proposta diferente. Você não consegue usar o mesmo óleo para a mesma coisa. Então, esse aqui vai ser uma pegada mais hidratante, assim, vamos colocar esse termo hidratante. Uma pegada mais de hidratante, o que vai potencializar a sua finalização com creme, a sua finalização ali mais natural, sem fontes de calor. Esse aqui é versátil, você consegue usar com finalizador com creme, como após fontes de calor. Ele é um reparador de pontas muito bom, tá? Esse aqui vale a pena, cada centavinho que você gasta. Todos são muito bons, né? Cada um tem uma proposta diferente, mas esse aqui é bem versátil. E já esse aqui, o Liso dos Sonhos, ele é uma pegada mesmo para manter seu cabelo mais liso durante um período maior. Mas você tem que ativar ele com fontes de calor. Você tem que passar a chapinha nele para poder dar aquela fechada na fibra e manter ele ali mais liso. Testei com a chapinha e com a chapinha é muito melhor. Se você finalizar só com o secador, o efeito não vai ser o mesmo. Então é isso, pessoal. Esses 3 óleos mais famosinhos da Elseve. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquela curtidinha aqui embaixo para eu saber. E também comenta se você já testou qualquer um desses. Se você já usou, o que você achou, como é que você fez para finalizar esse aqui no seu cabelo. Eu vou amar ler, vou amar saber, para ver se eu replico aqui no meu também. E é isso, pessoal. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!